Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao Resumindo Além, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer um trabalho em cima do conteúdo do capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Título do capítulo: Da ação dos espíritos sobre a matéria. Basicamente o capítulo fala como que os espíritos podem agir sobre a matéria mesmo depois da morte. Assunto bem interessante, né? Ele mostra que eles continuam com consciência, mantêm uma forma humana, né? Através do perispírito. A gente falou um pouquinho sobre o perispírito nos vídeos anteriores. E eles podem se manifestar de várias formas, inclusive, gente, fisicamente. Assunto bem interessante, te convido a ficar até o final. Se você gostar, dá aquele joinha, passa pra frente para quem tá estudando, para quem tá querendo estudar, ou alguém que é curioso, interessado no assunto, beleza? Bom, começar aqui a trabalhar o conteúdo que vai ficar na tela, tá na minha tela aqui também, gente. Simbora. Bom, tem muita gente que acredita que os espíritos eles podem aparecer ou se comunicar com os vivos depois da morte. Esse assunto, assim, ele fica mais fácil de se entender quando a gente deixa de lado aquela ideia de que só existe o que dá para ver e tocar, chamado materialismo. Também falei sobre ele nos vídeos anteriores. A grande pergunta que fica é a seguinte: será que seres inteligentes, mesmo invisíveis, eles podem dar algum sinal de que eles estão aqui por perto, né? Bom, usando a razão, não parece assim ser uma coisa impossível. Essa crença de que os espíritos podem se manifestar, ela já é bem antiga, gente. Ela está presente em várias culturas e também em religiões desde sempre. Isso é muito relatado em alguns filmes, séries, né? Diferentes mídias. Inclusive tem textos sagrados de líderes religiosos antigos que falam sobre esse assunto. No século XIX, muita gente começou a acreditar que isso era pura superstição, né? Mas o fato de que assim, essa ideia nunca desapareceu, ela nunca ter desaparecido, né? Mesmo com o tempo passando, mostra que assim, talvez tivesse algo ali que valesse a pena se considerar. Muita gente tem dificuldade para poder acreditar nas manifestações espirituais, né? Principalmente porque a gente vive numa época em que tudo tem que ser explicado pela razão e pela ciência. O problema é que muitas vezes as pessoas elas não entendem direito o que são os espíritos e como que eles agem. Quando a gente percebe que o espírito ele não é assim uma coisa misteriosa, uma parada vaga, né? Só que ele basicamente é uma pessoa que já desencarnou e continua existindo, né? Com consciência, com pensamentos, né? E até mesmo a aparência que tinha em vida. Tudo começa a fazer mais sentido. Ele só não tem mais o corpo físico, né? Só que ele continua sendo ele mesmo. Então, quando esses espíritos aparecem ou fazem alguma coisa no mundo físico, né? Não é assim uma parada uau, sobrenatural, não. É só uma parte da natureza. Isso aí eu falo bastante. E acho que eu vou insistir nesse conceito, não digo até o fim, mas por um bom tempo. É só uma parte da natureza que a gente ainda não tem domínio, galera. Eles continuam vivos, só que de um jeito diferente. Por isso eles conseguem se comunicar e interagir com o mundo material. Segundo o espiritismo, né, depois que a gente morre, que a gente desencarna, o espírito não entende muito bem o que está acontecendo assim logo de cara, né? Ele fica um pouco confuso e tudo mais, né? Como se ele ainda tivesse preso ao corpo material, achando que assim, o corpo ainda é dele, o corpo ainda é parte dele, né? Só que aos poucos ele vai percebendo que ele não tem mais as limitações do corpo físico, né? Ele se sente mais leve, pode se mover com mais liberdade, né? Flutuar e tudo mais. Essa fase mostra que a alma leva com ela quem a pessoa realmente é, né? Todas as lembranças, personalidade, né? Tudo isso, gente, continua existindo. Por isso, quando acontecem as manifestações espirituais, são sinais de que a vida continua, né? Só que
de um jeito diferente e em outro plano. Num plano que a gente não consegue ter uma interação mais direta, né? Nós somos seres muito materiais. O ser humano, segundo a visão espírita, ele é feito de três partes principais, galera. Vamos lá. A alma, ou o espírito, né? Que é o nosso eu verdadeiro. Estou falando bastante disso. É a nossa parte inteligente. A que pensa, a que sente, a que tem moral. Muito importante isso. Guarda isso para a vida de vocês. Parte moral fundamental. Segundo, o corpo físico, né? Que é o nosso corpo de carne e osso, né? Que a gente vê, a gente toca, né? Ele é só assim, uma roupa temporária, entre aspas, que a gente está usando quando a gente está encarnado, quando a gente está vivo. Afinal, nós vivemos num mundo material. E o terceiro é o perispírito, né? É como assim, ele fosse uma espécie de fio invisível que liga a alma e o corpo, né? Ele é feito de uma matéria super leve, né? Quase como uma energia. Quando a gente desencarna, o corpo ele para de funcionar, né? Se desfaz com o tempo, só que a alma continua viva junto com esse perispírito. E é esse perispírito que ajuda a alma a se comunicar com o mundo material, a sentir as coisas, né? Mesmo fora do corpo material, do corpo carnal. Esse aqui. Assim, dá para imaginar ele como uma espécie de cabo de força, um cabo de energia. Ele transmite os pensamentos e as vontades da alma para o corpo e também faz o contrário, né? Ou seja, a alma segue viva e esse perispírito é ele que ajuda a alma a continuar interagindo com o que ainda está à volta dela no mundo material. O perispírito, já comentei algumas vezes, né, nos vídeos anteriores, ele é tipo assim, uma espécie de corpo invisível, né, entre aspas, que a gente tem além do corpo físico. Ele não é assim só uma ideia, é algo que já foi percebido em várias comunicações com espíritos diferentes, né? Dá para dizer que ele faz assim parte do espírito, assim como o corpo faz parte da gente. Não sei se ficou muito claro. Se não ficou, volta aí 30 vezes que uma hora vai ficar. Prosseguindo, né? Bom, pessoal, mas seguinte, ó, o perispírito, ele não pensa sozinho. Vamos lembrar disso aí, né? Ele só funciona como uma espécie de ferramenta que o espírito usa para poder agir. Conforme o espírito vai evoluindo, né, ficando mais elevado e tudo mais, esse corpo invisível, esse perispírito, ele vai ficando assim, cada vez mais leve, cada vez mais sutil, né? Que eu falei, ele vai ficando quase como uma energia. Mesmo assim, ele continua com uma forma parecida com a humana. Muito importante isso, né? Depois que a pessoa desencarna, esse corpo espiritual, ele não é uma cópia exata do corpo físico, né? Mas sim uma forma que ele pode moldar, ele pode mudar, e o espírito pode até assumir a aparência que ele tinha em vida, né? Se quiser, justamente para nenhuma comunicação ser reconhecido por alguém que ele precise se comunicar. Por isso que o espírito consegue mudar de aparência se ele quiser. Ele pode, por exemplo, aparecer para alguém com o mesmo rosto ou até as mesmas marcas que ele tinha quando estava vivo, tipo assim, uma cicatriz ou algum traço marcante, algum sinal, né? Justamente para poder ser reconhecido. Mesmo sem o corpo físico, o espírito ele ainda parece uma pessoa, né? E ele pode se mostrar basicamente do jeito que ele era quando estava vivo, para poder justamente ajudar a galera que está encarnada a reconhecer ele em algum tipo de comunicação. Mesmo sendo bastante sutil, o perispírito ele pode, assim, em certas situações, ficar mais denso, né? Mais forte, entre aspas, né? E galera, até mesmo ser tocado. Assustem-se, até mesmo ser tocado. Né? Por isso que às vezes, né, em certos relatos de pessoas, tem relatos de gente vendo ou sentindo, né, mãos tocar objetos ou até instrumentos musicais e depois, pum, desaparece, né? Tipo assim, uma sombra sumindo. Mesmo sendo uma coisa bem leve, o perispírito ele tem uma certa matéria, né?
pode mudar de forma, já acabei de falar sobre isso, né? Pode ficar mais sólido ou mais fluido, dependendo da vontade e das permissões e capacidades do espírito. Tudo tem suas regras e suas condições. A gente não sabe exatamente o que é o espírito de verdade, né? Tipo, a sua essência mesmo, né? Na íntegra. Por quê? Ele não aparece direto pra gente. A gente não consegue ver ele, a não ser através das manifestações, né? O que a gente percebe é o que ele faz e como ele age. E para conseguir agir, o espírito ele precisa de ferramentas. E uma delas é esse camarada que eu tô falando bastante, né? O tal do perispírito, né? O corpo mais leve, tudo mais, composto por uma matéria leve, semelhante à energia e tudo mais. Além disso, gente, o espírito ele consegue também influenciar o mundo material, as coisas ao nosso redor, por meio de uma parada chamada pela doutrina espírita de fluido universal, né? Esse fluido ele é basicamente um meio que transmite a energia ou a ação do espírito, né? Tipo ar e o som que chega até a gente, né? Algumas pessoas acham estranho pensar que um espírito com um corpo bem leve, sutil, ele consiga mexer em coisas pesadas, né? Tipo uma mesa. Mas, gente, se a gente parar para pensar, isso não é tão absurdo assim, né? Na natureza, fazendo aquele paralelozinho que eu sempre falo com a natureza, com os pontos que a gente ainda não conhece. Na própria natureza, tem várias formas assim invisíveis que elas são super poderosas, né? Ar, vapor, pólvora, eletricidade. A gente não vê, mas elas conseguem assim fazer coisas enormes acontecerem. E, cara, o perispírito também consegue fazer coisas enormes acontecerem, né? Do mesmo jeito que essas forças da natureza que a gente já conhece conseguem fazer essas coisas, o perispírito pode sim, por exemplo, levantar uma mesa ou causar efeitos físicos maiores. E isso tudo acontece porque o espírito consegue usar, manipular certos fluidos que a gente não tem conhecimento. O tal do fluido universal que eu acabei de falar, né? Com o tempo e mais estudos, né? Essas coisas assim que hoje parecem impossíveis, elas vão ser vistas com mais naturalidade, né? Fazendo um paralelzinho aqui, eletricidade, gente. Eletricidade, assim, parecia mágica, parecia uma parada surreal quando ela foi manipulada, descoberta, entre aspas, né? E hoje, pô, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente está se comunicando aqui graças à eletricidade. Bom, esse foi o resumo do primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. Espero que vocês tenham gostado. Se sobreviveram até aqui, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se tiver alguma parte, alguma coisa importante que eu deixei passar, certamente deixei passar. Isso aqui, afinal de contas, é um resumo. Comenta aí, tiver alguma leitura interessante para a gente dar uma estudada, deixa aí também. Tamo junto. Bons estudos para vocês. Valeu, falou. Até a próxima. Fala Bela. Fora da caridade na salvação. Beijo no coração. Fui.